Olá amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, eu me chamo Gilvan Maurício, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e estamos juntos até o céu. Facebook, Instagram, TV Regional, me chamo Gilvan Maurício e começa mais um De Frente com a Verdade. E hoje eu tenho a honra de conversar com um cara que é muito especial. Mas antes de falar sobre ele, eu quero falar sobre o Mercadinho do Vinícius lá no Alto São José. Meu amigão Vinícius, ó, preço especial. Precisou fazer aquela comprinha do mês, vai lá no Vinícius que eu tenho certeza que você vai economizar no mínimo aí uns R$200 a R$300 para tu comer uma pizza com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu amigo, enfim. Vai no Mercadinho do Vinícius que, ó, preço lá é show. Agora voltando para cá, meu amigo que é formado em publicidade e é jornalista. Ele é dono da TV Regional e diretor-geral do projeto Euclides em Foco. Meu amigo Duda. Como é que você tá, Duda? Gilvan, boa noite. Parabéns por ter a ousadia de se comunicar, de se colocar como comunicador. Gostei muito da abordagem, da forma como você fez, como é que você trata os seus convidados. Eu acho isso muito legal, eu acho que tem sido uma tônica aqui do projeto, assim, as pessoas têm se envolvido cada vez mais. O Cavadeira já conseguiu o patrocínio da Levilete, você que com o Mercadinho do Vinícius, que além de produtos de limpeza, um monte de coisa barata lá mesmo, Mercadinho. O Vinícius é um grande parceiro e amigo. A Luísa aqui já conseguiu o patrocínio da Nativa, coloca as bolsas aqui. Eu acho que isso é muito interessante, né, cara? Muito importante para a nossa região, desenvolver essa vocação das pessoas que sempre desejaram se comunicar, que sempre desejaram ter uma oportunidade de se expressar. E eu fico muito feliz aqui de estar participando pela primeira entrevista, a primeira entrevista que eu dou aqui no projeto, né? Então, toma aí as ordens pro que você quiser falar, né? Eu me sinto honrado, na verdade, porque eu comecei como comunicador, né? Trabalhando com isso, na verdade, através de você. Você que abriu as portas para mim na época do jornal que a gente tinha na TV. E ali eu comecei com muita vergonha, muito tímido. O Kevin teve muita paciência comigo ali. E você sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. E isso para mim é importante demais. E sempre deu força pra gente continuar. E hoje estar aqui nesse projeto Euclides em Foco, com o meu podcast, é uma honra. Eu me sinto honrado e de frente para você. E a estrutura tá legal, né, Gil? Exato. Então tá atendendo legal. Tem suas dificuldades, tem as suas questões que precisam ser aprimoradas. Não é simplesmente chegar e comprar, não é simplesmente chegar e fazer. Existe um processo burocrático necessário por se tratar de dinheiro público, mas eu acho que as pessoas estão sendo bem atendidas e espero que você esteja sendo também bem atendido e tratado aqui. Com certeza, para mim está sendo ótimo. Duda, vamos lá. Quem é Duda? Quem é o Eduardo? Duda é Eduardo Richa Campagnoli, né? Meus pais falecidos, Edgar e Penha. Nascido em Niterói, crescendo aqui desde os 8 anos de idade aqui em Cantagalo, fazendo amizades, né? Tentando honrar o nome que meu pai e minha mãe me deu. Esse é o Duda. Talvez. Duda, dentro dessa caminhada, né, para começar, né, como é que foi essa trajetória até você iniciar com a TV regional? Conta um pouco pra gente essa história. Então, de onde surgiu isso, cara? Essa ideia? Pô, vou trazer uma TV para Cantagalo? Não, essa ideia tá longe de ser minha, né? Na verdade, assim, importante assim, identificar como que isso entrou como uma opção, né, de trabalho para mim, porque quando eu estava fazendo faculdade na UF, né, eu fui formado em publicidade, já estava tendo aqui na época, assim, há muitos anos atrás, se eu não me engano, na década de 90,
teve a Nossa TV. Eu acho que era a Nossa TV na época, depois continuou como Nossa TV na década de 2000, né? Eu lembro até que uma vez eu jogando o campeonato municipal, teve transmissão ao vivo com o Nilson Leão, tal, as pessoas assistiam na TV, né? Eu lembro de passando nos lugares. A TV não era tão desenvolvida quanto hoje, você tinha lá 5, 6 canais no máximo, né? Canal fechado era uma coisa que estava começando ainda. E, e foi aí que surgiu a TV local. Na época, se eu não me engano, em Cantagalo era o Elesbom, né? Não sei se era em Cordeiro também, não lembro exatamente como era. E quando eu fui fazer faculdade, lá dentro da faculdade, a TV universitária da NET, ela era exibida pela UF, né? O estúdio da TV universitária, o funcionamento da TV universitária da NET, no Rio, em Niterói, era na UF. E, assim, a gente chega na faculdade meio sem saber o que fazer, será que é isso mesmo? Foi uma faculdade muito concorrida na época, né? Ficou à frente até de medicina naquele ano. Mas assim, você chega e tá conhecendo as pessoas, né? Algumas pessoas até que às vezes, de vez em quando, eu identifico em jornais, até na TV, né? Amigos que trabalharam na Globo, na Record, na Fox, e a gente vai se conhecendo naquele ambiente. Eu tomei conhecimento, né, que funcionava lá. Por acaso eu fui participar de uma gravação de um amigo meu super criativo que fazia uns filmezinhos já na época, uma parada assim, não é igual hoje que tem CapCut pra tudo, né? O cara fazia mesmo na fita ali. E me chamou pra gravar de um dos episódios dele. E aí eu fui vendo a dinâmica ali. E aí eu tive a ideia de fazer 2 programas, né? Um foi o propaganda gratuita, que eu pegava os filmes produzidos pelos alunos da UF numa das matérias que tinha, do professor Freire. Não sei nem se ele está vivo ainda. Me esqueci o primeiro nome dele, cara. Quando eu dou entrevista, eu esqueço o nome de todo mundo. Paulo não, né? Não é o Paulo Freire, não. Esse é o Pulo. Era Miguel Freire. Era o Miguel Freire. E os alunos produziam. E aí eu peguei fui lá no arquivo, peguei as propagandas, fui identificando os alunos que estavam ainda na faculdade, fui chamando eles para dar entrevista e falar daquela ideia, daquele filme, como é que foi, qual foi a ideia, qual foi a concepção. Esse foi um dos programas. Pô, eu fiz aí uns 10, 15 episódios, né? Legal. Durante o período que eu fiz, não era toda semana que tinha convidado e tal, mas sempre que eu conseguia, eu tinha um horário lá na NET, né? E o outro, que era certeiro, toda segunda-feira, no horário de 6, 7 horas da noite, o Quatro Paixões, que até hoje eu gravo. Inclusive eu gravo até hoje com 3 não, porque o Vascaíno desanimou. Aí botou um amigo, mas eu gravava com 3 era eu e mais 2 integrantes dos 4 que compunham, né? Na época da pandemia a gente conseguiu reunir os 4, a gente fez o programa Quatro Paixões e daí a gente continuou gravando. Só que online, porque um mora em Friburgo, os outros 2 moram no Rio, né? Sempre que todo mundo está disponível, né? Todo mundo tem sua vida. E lá começou o Quatro Paixões, a gente fazia ao vivo, botando 4 camisas. Esses meus amigos, que foi uma concepção minha, eles garantem que depois teve o mesmo formato, antes do Rock Bola na Transamérica, né? Eles garantem que a nossa ideia foi pioneira, que não tinha isso, nunca teve essa ideia de botar os 4, né? E eu lembro de pessoas, até de Cantagalo, que me abordaram que vinham na NET. Inclusive um desses foi o Cacalo, na época eles estavam produzindo aqui a festa da cidade. Falei, pô, rapaz, tava vendo lá a TV, quando eu vi Cantagalo, 193 anos, eu não lembro qual que era a comemoração, não lembro qual era a data. Pô, te vi lá e tal, então assim, ali começou a minha vocação pela TV. Tinha uma audiência legal, então, na época. Pô, era NET, né, cara? Era NET. E entre diversos canais, TV Senado, TV Câmara, canais fechados, tava ali no meio. Então ali eu tomei gosto pela televisão. Sim. E na época já estava também acontecendo aqui a nossa TV,
que na época era o Evani, que cuidava em Cantagalo, era o Helênio Salim em Cordeiro, né? Era o Edson Bardasson com o Helênio em Cordeiro, e aqui o Rodrigo com o Evani, né? E tá batendo, eu cheguei até a ajudar o Alessandro. Vou falar, desculpa, eu não vou falar o apelido dele. Né? O Alessandro, ele tinha um apelido de uma das partes, assim, de um dos orifícios do nosso corpo, né? E ele gravava, cara, mas ele era um muito bom comunicador, ele conhecia todo mundo. Eu ia com ele, eu ia filmar, eu ia participar, ajudar, mas eu não tive nenhuma, assim, a parte ativa, né? E quando aí eu fui morar fora, quando eu voltei a TV ainda estava funcionando. Eu lembro que até na época da Criarte a gente chegou a criar propaganda para TV e, e só que depois acabou, porque assim, é um processo muito burocrático você conseguir a legalização, né, desses papéis, e por uma questão burocrática teve que interromper momentaneamente. E retornou em 2014, foi quando o Helênio Salim me chamou, perguntando se eu queria assumir a TV.com em Cantagalo, que eram 3 TVs, né? Sim. Era a Multi TV com Bruno Caputo, era a TV Serrana, e o Helênio teve a ideia da TV.com e eu assumi Cantagalo. Né? E aí depois, 3 anos depois, só tinha restado a TV.com em Cantagalo, né? E aí dali nós tivemos algumas decisões que tivemos que tomar devido ao andamento das coisas. Não tomei nenhuma decisão sozinho, mas a gente achou que aquele formato que nós estávamos desenvolvendo era o mais adequado, né? A gente foi convidado para expandir para outros municípios, na época pelo Edson Bardasson. Eu aceitei o desafio, a TV saiu de Cantagalo e começou a ser transmitida em Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu. Inclusive em Pardo a gente chegou a passar. E aí a gente foi metendo a cara, tentando manter, e hoje estamos aí, já há 11 anos já, né, indo para 12. 11 anos indo para 12. Duda, diante de toda essa jornada, né, de comunicação, você como diretor, dono da TV Interior hoje, quais são as Regional, desculpa. Não, perfeito, não, perfeito. Porque assim não tem jeito, cara. Às vezes porque eu lembro da época que eu era. E era interior. E me sacaram, e às vezes, você vai ficar mudando o nome todo. Cara, são circunstâncias, a gente não é a Rede Globo, situações ocorrem que você tem que escolher um caminho, e por esse motivo nós tivemos que trocar o nome algumas vezes. Tá certo. Dentro de todo esse período, sua jornada que você viveu, quais foram as maiores dificuldades, ou na verdade, deixa eu recapitular a pergunta. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta nos dias de hoje para manter a TV regional ativa, funcionando? O que você enxerga como dificuldade? Assim, não, João, isso aqui não é fácil, tem esses pontos que eu analiso e que são difíceis de lidar com eles. Olha, Gilvão, o que eu posso te responder assim, cara, é porque eu gosto muito de, vamos dizer assim, cada um encontra, né, o seu caminho. Cada um identifica aquilo que gosta de fazer e tratar aquilo como profissão, como ganha-pão, né? Chega uma fase que a gente tem filhos, Cara, o meu sempre foi fazer televisão. Eu sempre gostei do audiovisual, né? Então, assim, eu identifiquei na TV a possibilidade de eu trabalhar com audiovisual, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Como eu sou formado em publicidade, depois eu consegui também o diploma de jornalismo. Eu sou comunicador, cara. Então, assim, já gostei muito de escrever. Cheguei a escrever para o Jornal da Região uma época. Rádio eu nunca tive oportunidade, mas até me interessa, assim, sempre me interessei pela rádio, porque minha carreira é ser comunicador. Trabalho com TV. Não sou o melhor comunicador, mas eu gosto de muitas coisas que eu faço, né? A gente já teve um canal de entrevista super bacana online, que a gente entrevistou várias personalidades. Aqui na região, a possibilidade, a oportunidade de se inteirar da história de tantas pessoas. Então, eu sou um comunicador. E isso é o que permite que eu insista
com esse projeto, porque é muito difícil. É muito difícil, né? E para piorar, ainda tem muita gente que ainda vende a ideia equivocada de que as pessoas não assistem mais TV, o que é uma mentira. Você deve ter recebido já por algumas vezes as pessoas, pô, te vi na TV, te identifiquei, né? Isso acontece o tempo inteiro com os nossos colaboradores. A gente não tem a abrangência e a penetração da Rede Globo. A gente não tem nem essa pretensão. Por isso que o nosso custo é muito menor do que a Rede Globo. Mas a gente cumpre o nosso papel de ser um veículo de comunicação da nossa região, o que não é valorizado. Já foi mais valorizado pelo público, já foi mais valorizado pelo comércio, né? Mas nunca foi valorizado pelo poder público. Então muitas vezes as pessoas perguntam, pô, mas você não vai lá aparecer lá para cobrir tal evento, fazer isso, mas tudo tem custo. As pessoas não saem de casa para trabalhar de graça, toda a locomoção, logística, equipamento, tudo gera custo. E poucas vezes o poder público ele realmente ele identifica que isso é mais uma opção dele se comunicar com o público dele, com os munícipes. Exatamente. A televisão hoje tem um poder fortíssimo de alertar as pessoas, de E a guiar as geração do pessoas. conteúdo, Gilmar. Exatamente. Você tá ali, quando a gente sai de casa, a gente não, eu costumo dizer o seguinte, a gente não é uma TV de jornalismo. Porque jornalismo é caríssimo. Jornalismo é muito caro fazer jornalismo. É muito caro, cara. Sim, você precisa de muitos profissionais, de grandes profissionais com vocação que não custa barato para vocês realmente efetivar no jornalismo. Eu vejo até pessoas desenvolvendo jornalismo na região com muita garra. Mas não é a minha vocação. Eu me considero uma produtora de entretenimento. Sim. As pessoas vão ver o que aconteceu, vão ver as pessoas que estavam frequentando, vão ver o ambiente que estava sendo gerado, quem são os artistas que se apresentaram, mas a gente não deixa de fazer a nossa parte jornalística, entrevistando os prefeitos, os candidatos, ao poder público, né, aos políticos. A gente não deixa de levar o drama das pessoas daqui quando somos requisitados. Então a gente tenta ocupar o melhor espaço possível. Mas eu acho que ainda a gente precisa vamos dizer assim, amadurecer mais. Na verdade, Cantagalo precisa acordar e entender que Não só Cantagalo, né? é uma TV de Cantagalo. E se é uma TV de Cantagalo, eu acho que, particularmente, entendo que o poder público pode e deve sim Giovanni, hoje ajudar a manter isso funcionando. Hoje, por exemplo, assim, não é uma TV de Cantagalo, porque a gente pega em Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Duas Barras, Macuco, São Sebastião do Alto. Você sabe onde que é a nossa maior audiência? Conceição de Macabu. Olha só. O pessoal assiste a gente demais em Conceição de Macabu. Demais. Sim, as pessoas reconhecem, pô, Juraci, de vez em quando, na época que a gente estava indo lá, tentando implementar a TV lá, pô, quantas pessoas, Juraci, a pessoa conhece Juraci lá em Conceição de Macabu, através da TV. Eu lembro do professor Marcelo, sei tudo da Serra lá por causa de vocês. A gente tentou se aproximar. Na época, o prefeito Cláudio Linhares abraçou o nosso projeto, conseguimos trabalhar juntos. A gente fez muita coisa legal para o município. E hoje eu tenho que agradecer demais a prefeita Michele, que é uma pessoa que, junto com o secretário de governo João Vitor, os secretários lá, nos recebem com muito, sim, com muito respeito, com muito carinho. Então, poxa, a gente hoje tem uma atenção muito grande em Macuco, né? Como já trabalhamos lá em São Sebastião do Alto, como já trabalhamos aqui em Cantagalo mesmo. Então, assim, estamos tentando amadurecer esse processo, né, do poder público identificar na TV uma forma de gerar conteúdo, isso serve para as redes sociais, né, que estão tão badaladas hoje em dia, e é uma forma diferente de se comunicar. Não dá para desprezar nenhum meio. Você tem que valorizar o jornal, você tem que valorizar a rádio, você tem que valorizar as mídias sociais, mas a TV também está nesse contexto. Eu acho que
vamos dizer assim, o administrador do ente público ou privado que conseguir identificar que quantas mais frentes ele tiver, disponibilizando a informação que ele quer passar, melhor. A informação chega mais clara para as pessoas. As pessoas já entenderam isso. Que isso é um objetivo, cara, mas Alguns, isso faz parte da democracia e isso é regido por lei, cara. Você dá publicidade às coisas do município. Mas é Brasil, né, cara? Sabe o que é legal? Eu enxergo em tudo isso? Que a galera aqui de Cantagalo, os munícipes, os vereadores, vamos falar deles, né? Eles não tinham esse hábito. E agora eles aderiram isso para a vida deles. Começaram agora a postar vídeos dos trabalhos que estão fazendo. Isso é muito legal, cara. Mostrando o que está fazendo bom. aqui. O Hospital de Cantagalo agora teve um evento lá, comemoração, né? Do aniversário do hospital. Enfim, teve alguns vereadores fazendo vídeos, lives, e isso é importante. Demais. Isso é importante. Então, eu acho que, querendo ou não, a TV regional foi um incentivo para essa galera, Sim. né, começar isso. Então, não acha? Com certeza. Dudu, vamos falar um pouco sobre a Casa Euclides da Cunha. Sim. Né? Você é o diretor-geral daqui. Eu sou coordenador. Meu cargo aqui é de coordenador geral. Né? Coordenador-geral. Vamos lá. A Casa Euclides da Cunha carrega um importante valor, né, cultural e histórico. Como você enxerga o papel dessa instituição na apresentação da memória de Euclides da Cunha? Primeiro que assim, eu posso estar falando um equívoco, mas a Casa de Euclides da Cunha é o único museu, se não for o único, é um dos poucos museus que estão fora da cidade do Rio de Janeiro. Verdade. Museu estadual. É um museu dedicado ao escritor Euclides da Cunha, que é reconhecido mundialmente. Porque, infelizmente, assim, o hábito, não vou dizer que é o hábito da leitura, porque eu acho que as pessoas leem muito hoje em dia, mas, vamos dizer assim, muita notícia, muito headline, muita coisa que recebe pelas redes sociais, sem muitas das vezes interpretar o que significa aquela notícia, né? A headline, quase que hoje em dia, ela direciona a forma de pensamento das pessoas, ou seja, o título, e as pessoas não se aprofundam muito naquilo. E o Euclides da Cunha, ele é um dos escritores mais respeitados, cara, do mundo. A forma de escrita do Euclides da Cunha, o detalhamento, a capacidade, o vocabulário, tudo no Euclides da Cunha é gigante, cara. E essa casa daqui é homenagem ao escritor que nasceu aqui nessa localidade. Nasceu em Cantagalo, morou em Cantagalo. Naquela época, eu não sei se São Fidélis já tinha se separado, não sei se fazia parte da cidade de Cantagalo. Parece que depois ele se mudou para lá, mas a origem de Euclides da Cunha é Cantagalo. E é isso, os artistas, se eles não forem para o mundo, eles não vão conseguir desenvolver a vocação deles. E foi o que o Euclides fez. Saiu de Cantagalo para o mundo, e todos os lugares do mundo as pessoas valorizam os seus notáveis, né? E o Museu de Euclides da Cunha serve para valorizar, para poder contar a história. É um museu que está extremamente bem cuidado pelo Vinícius Stael como diretor, tem ótimos funcionários, e é um prazer receber as pessoas aqui. É uma casa que está muito viva hoje por causa do projeto Euclides em Foco. Mas nada disso estaria acontecendo se não fosse a Casa de Euclides da Cunha estar aberta, que é um mérito do vereador Matheus, que a gente não pode deixar de falar isso. Ele brigou muito por isso. Matheus Arruda. E conseguiu. E hoje o projeto Euclides da Cunha, o projeto Euclides em Foco, ele tem a função de pulsar uma instituição que está hoje aberta ao público, que está aberto hoje, ficou 12 anos fechado, Gilvan, e hoje ela está aberta, está disponível, e com esse projeto que eu acredito que está sendo do agrado de muitas pessoas. Impulsionando cada dia mais, né, Duda? Duda, vamos lá, quais projetos culturais ou educacionais têm sido desenvolvidos atualmente na Casa Euclides da Cunha sob sua direção? Eu costumo falar que é a nossa gestão, né? Porque tá todo mundo ajudando. Mas, poxa, assim, muito menos do que a gente gostaria. Porque é claro que a gente foi identificando aquelas oficinas que tinham tendência de dar mais certo. Praticamente todas elas estão em vigor hoje. Tá tendo, por exemplo, aula de violão agora ali na sala. Já teve mais cedo aula de canto.
tá tendo aula de dança, tá tendo aula de artesanato, tá? Só que depois a gente foi implementando, pô, oficinas estão dando super certo, cursos estão dando super certo. Curso de marketing, empreendedorismo da Natália está dando super certo. Hoje a sala estava cheia, hoje para poder receber aula com ela. Que legal, né? O curso de manicure está dando 20 pessoas aqui, é uma coisa absurda. Tem dia que tem gente pra caramba aqui. E a gente está com a ideia de aumentar esse fluxo de oficinas e cursos, mas a gente está aqui esperando, né, a viabilidade do projeto ser renovado ou não, porque o projeto acaba esse mês. Né? E o projeto acaba esse mês, então? Acaba esse mês. Aquilo que foi idealizado e aprovado, porque é um trâmite muito complexo. Né? As pessoas acham, porque em Cantagalo muitas pessoas acham, principalmente algumas pessoas que estão na política, elas acham que o dedo está pronto. Não, que tudo é assim, político tal foi que deu um jeitinho. E aqui, esse projeto não teve jeitinho. Ele foi conquistado. Primeiro ele foi conquistado a reabertura da casa, depois ele foi conquistado a possibilidade de ter um projeto dentro, depois ele foi duramente desenhado, com muitas alterações e diligências, como eles chamam. Fiz todas as readequações e assim, a execução disso foi a minha tarefa. Eu fui, desenhei, fui pensando tudo isso que está acontecendo hoje. Nesse meio tempo, você busca uma lista de 40 empresas que são viáveis para poder patrocinar o projeto. A gente fez um levantamento entre aquelas que se interessavam para depois conseguir o patrocínio, negociar com elas, mostrar o que é. E nesse caso foi o Instituto BAT que olhou e numa das reuniões as pessoas falaram: eu nunca vi um projeto desse, não conheço um projeto desse no Brasil. E eu não vou dizer que isso foi exagero, porque o prefeito Duas Barras teve aqui e falou que queria ter um desse em Duas Barras. Teve recentemente aqui um pessoal de Friburgo que falou: o que a gente pode fazer para levar esse projeto para Friburgo? Se em Friburgo não tem, tudo bem, Rio de Janeiro, grandes polos, cidades, acho que as pessoas não estão disponibilizando um espaço desse de forma gratuita. Elas estão montando estúdios para poder... virou quase que uma forma de negócio. Você monta o estúdio para alugar. Isso. Então, mas assim, um projeto público, né? E eu acho que esse foi um dos grandes méritos do projeto, além de disponibilizar as oficinas e cursos que são demandas históricas do município. Poxa, onde que eu queria levar meu filho para aprender a cantar, tocar violão, mas não sei como é que funciona. Então aí a gente conseguiu juntar isso, né, através desse projeto. E eu acho que agora, né, assim, a gente está trabalhando pela renovação, está dando muito trabalho, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. O caminho é esse, né? Está caminhando para o lugar certo. Vamos lá, como a televisão, a TV regional, tem contribuído para dar visibilidade às ações culturais e sociais do município? Cara, assim, poxa, Gilmar, essa é uma pergunta que, assim, não vou falar do município, eu vou falar da região, que eu repito, a TV regional, ela busca a vocação de atender a todos os lugares onde ela transmite. Sim. Eu repito, a gente não consegue, a gente não é irresponsável de tentar atingir onde o nosso braço não alcança. A gente hoje a gente consegue atender uma região pequena, mas a gente já conseguiu fazer muita coisa em Pada, muita coisa em Conceição de Macabu, a gente já fez exposição de Madalena, Carnaval de Madalena foram 5 ou 6 anos fazendo constantemente, a gente já fez festa de Visconde de Imbé, a gente já fez festa de Bom Jardim, aniversário de Bom Jardim, Carnaval de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro e Macuco, basicamente tudo que acontece aqui nessas 3 cidades, esse não deixa de ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso ponto mais focal, né? Mas já fizemos a Anitta, Leonardo, São Sebastião do Alto. A Anitta começando a carreira lá, quase 10 mil pessoas lá, e a gente estava lá cobrindo o show da Anitta, ou entrevistando o Leonardo lá em São Sebastião do Alto. Então, assim,
Não digo para a região agora, se eu for pegar como cerne Cantagalo, Cordeiro e Macuco, pô, tá tudo, cara. Tudo, por exemplo, tudo que acontece em Macuco hoje, a TV está envolvida. Aqui em Cantagalo, a gente tenta fazer o melhor possível. E a gente não faz mais pelo município de Cordeiro, e eu acho que é bom deixar claro isso, porque a gente não é bem recebido em Cordeiro. Assim, isso tem que ser dito, porque é verdade. A gente não é convidado. A gente, quando chega, a gente não é bem tratado. As pessoas, vamos dizer assim, a gestão pública nem cumprimenta a gente, nem olha na nossa cara. Então, assim, Lamentável, né? mas assim, cara, eu não posso fazer nada, entendeu? Nós nunca fizemos nada contra, a gente não é um veículo que fica filmando matinho para poder ficar cutucando o prefeito, falando, porque quebrou 2 paralelepípedos. A gente não fica fazendo demagogia com nada, com ninguém, e a gente não. Mas assim, graças ao Zica, a gente leva um povo de Cordeiro para a TV. O Zica encampou muito isso e nos ajuda muito a levar o povo de Cordeiro. E, na verdade, o que mais nos interessa é isso, é que as pessoas tenham vez e voz, né? Exato. Mas é o que eu digo, para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor nos municípios, seria importante, cara, nem que fosse pelo menos o respeito do ente público e nos receber. A gente é recebido basicamente bem em todos os lugares, né? Mas... Pô, Cordeiro é cidade vizinha, nossa, né? Cara, eu cresci em Cordeiro, cara. Quantos amigos eu tenho em Cordeiro? Eu amo Cordeiro. Também. Pô, cara, o que eu valorizo, principalmente da cena artística de Cordeiro, cara, eu acho que ninguém mostrou mais, você me perguntou sobre a cultura, ninguém mostrou os artistas da nossa região como a TV regional fez, cara. Ninguém. Eu provo. Eu tenho show de Vitor Sali começando a carreira. Eu tenho show de todos esses artistas começando carreira. Tem entrevista basicamente com todos eles. E o projeto Euclides em Foco hoje permite isso. Eles estão vindo aqui, ó. Cara, todos eles estão vindo por causa do projeto e da TV. Sabe? Sem cobrar nada da gente, que a gente hoje não tem condição. Eu tô até lutando pra gente conseguir uma verba para a gente poder também ajudar esses artistas mas eles estão vindo pelo projeto, estão vindo porque é um projeto a parceria da TV com o projeto Euclides em Foco, para a gente poder dar visibilidade ao projeto, dar visibilidade ao artista e gerar conteúdo para a TV. Né? Então a gente está conseguindo fazer isso pela generosidade dos artistas e eu acho que também um pouco pelo reconhecimento de que tudo que a TV regional tem feito pelos artistas, e não só da música, mas a capoeira da região, ninguém mostrou tanto quanto a gente. Pega aí as festas de Paraíba, Boa Sorte, Floresta, Clidelândia, Valão do Barro, cara, em tudo, em todas elas nós estivemos. Você não acha que por conta disso talvez haja um certo ciúme? Você não acha que talvez pode ser isso? Cara, Gilvan, porque você sabe que, não sei se na sua infância foi assim, a minha foi aqui em Cantagalo. Sempre houve uma certa rivalidade de Cordeiro e Cantagalo. Isso eu acho que isso precisa ser quebrado. Aproveitar esse espaço aqui para quebrar isso. Eu não sei se o termo é esse, mas Cantagalo e Cordeiro já são uma cidade só há muito tempo. Exato. É cornubado, né? A cornubação é quando as cidades se juntam, né? Sim. É uma cidade cornubada, cara. Eu aposto com você que metade dos casos, metade talvez seja exagero, mas 30% dos casamentos são entre cantagalenses e cordeirenses. Exato, é verdade, legal. Se você for pegar assim, é muita mesmo, muita gente que... Cara, quantos amigos, pessoas maravilhosas de Cordeiro que eu conheci no longo da minha vida, que eu tenho assim um carinho, uma admiração enorme. Cara, o seu podcast, ele tem um viés cristão, né? E eu como tento, dentro das minhas limitações, sem hipocrisia nenhuma, com as minhas falhas, incutir na minha vida um olhar cristão. Se existe ciúme ou inveja, eu não me sinto alvo disso. Não me sinto mesmo. Não tenho essa pretensão e também acho que nem tem essa bagagem. Sim. Mas se por acaso isso passa no coração de alguém, cara, tudo que eu falo pra essa pessoa cara, reveja seus conceitos, não seja tão vaidoso, não seja tão orgulhoso, se diminua, né? Não é porque às vezes a pessoa está sentada numa cadeira de poder que ela tem autoridade sobre a vida das pessoas. E se isso incomoda
Se por acaso alguma coisa incomoda a vaidade dessas pessoas, reveja seus conceitos, cara. Você tá no caminho muito errado. Eu também já passei por isso, você falou, eu passei por isso. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Talvez seria ciúme, inveja, você usou o termo inveja, muito bem colocado para você, de uma pessoa chegar perto de mim, que é comunicador também, chegou perto de um amigo meu, e depois que eu comecei a trabalhar com comunicação, né? E chegou perto, cumprimentou o cara que estava do meu lado, e não foi só uma vez, foram várias vezes. Cumprimentou ele e não falou nada comigo, nem olhou para mim. Antes de trabalhar com comunicação, falava comigo. Tudo bem? Pelo menos um boa tarde, um bom dia, né? Apertava a mão, mas depois que eu comecei a trabalhar com comunicação, e eu não sou Mas aí eu te pergunto. não sou um bom comunicador, assim, o cara que pode ser. Você, Né? Eu, nas minhas limitações e diante daquilo que eu aprendi, a gente tenta fazer o nosso corajoso, melhor. porra. Você Exato. é corajoso. E isso diz mais respeito sobre a pessoa do que sobre vocês, mano. Então, E queria deixar ressaltado que não tem faculdade de comunicação, tá? Aprendi na força do braço, um pouquinho que eu sei. Gilvan, posso falar Tenho uma parada? amigos como o Júnior da rádio, Dudão aqui e outros Gilvan, amigos comunicadores. Vou ser honesto com você, cara. Eu fiz 5 anos de faculdade na UF. Não vou negar que eu desperdicei muito tempo que eu poderia ter usado para aprendizado com outras, com outras, vamos dizer assim, com outros devaneios, com outras. Mas eu aprendi foi na prática, cara. Eu aprendi foi no dia a dia. Eu aprendi foi exercendo. Eu aprendi e nem aprendi, cara, porque eu me julgo tão limitado Está no em meio da processo. comunicação. Isso aqui é humildade. Não, cara, Você não é enxerga humildade com não. humildade. É se enxergar, cara. Eu Sinceramente. me coloco no meu lugar, porque assim, se eu fosse melhor do que eu sou, talvez eu tivesse dado passos mais definitivos com a TV, eu tivesse conseguido conquistar mais confiança até dessas pessoas que dirigem empresas e municípios, coisa que eu não fui capaz de fazer, assim. Mas eu nunca me negligenciei, sempre ofereci o meu melhor e não vou mudar isso. Isso é legal da sua Enquanto for viável, enquanto estiver possível, quando for possível. Né? Pessoal de Cordeiro, amamos vocês. A cidade de Cordeiro, de Cantagalo, acredito também ama vocês. Estamos de portas abertas sempre. Não, E mas é eu isso. não estou falando que é só em Cordeiro. Estou dizendo que sim, hoje dentro do meu nicho de atuação mais específica, que a Cantagalo Cordeiro marcou, que eu queria muito, e eu converso com todo mundo, o pessoal de Trajano está me recebendo super bem, o pessoal do Asbar, fiz uma amizade com o Bebeto, gosto tanto do Bebeto, sou super amigo do Beto lá em Madalena, né? Conhecendo outras pessoas lá, o Guilherme sempre me deu uma opção, né? Já consegui trabalhar um pouquinho no alto, já consegui trabalhar, graças ao Cláudio Linhares lá em Madalena, não sei se por causa disso que hoje eu não consigo tanto acesso lá, mas acho uma besteira também, porque eu fiz grandes amizades com a Conceição de Macaé, uma cidade maravilhosa. Cara, admiro pra caramba Afonso. Então, assim, eu não tô falando isso, eu só tô dizendo que hoje, dentro desse nicho, eu tenho que constatar essa realidade, porque a gente chega nos eventos, assim, a gente às vezes até evita, porque, poxa, por que eu vou sair da minha casa numa condição se eu vou chegar num local onde a gente não é bem-vindo, entendeu? Não dá pra forçar a amizade. Não dá pra forçar nem a barra de estar presente. Exato. Porque assim, se você não é bem-vindo, não vou forçar a barra. Eu vou ter a mesma alegria estando ou não estando. Exato. Só que é melhor quando você é bem recebido, né? É bem melhor. Vamos lá, Duda. Existe algum plano de expansão ou inovação para a TV regional? Olha, cara, eu tô cuidando eu tô tentando cuidar de atender da melhor forma possível que hoje é possível, né? Não tem essa pretensão não, João, porque é muito difícil fazer televisão, sabe? E assim, da mesma maneira que a gente está aqui, graças a Deus, educando várias pessoas para a possibilidade de trabalharem com comunicação, poxa, cara, quem trabalha com comunicação já está mais ou menos no seu espectro, já está no seu nicho. É muito difícil você puxar para cá, demanda tempo, demanda recurso. Como eu te falei, não é barato, cara. Não é barato. Quais são os critérios ou princípios que norteiam a sua emissora?
Olha, cara. Olha, eu vou te dizer sinceramente que eu acho que uma das coisas que eu sempre procurei trabalhar foi o seguinte, pô, cara, eu sempre dei liberdade para as pessoas fazerem como elas desejam fazer, como elas pensam, pedindo prudência, é claro. Sim. Mas vai ter um repórter ou outro louco que às vezes vai falar uma palavra mais exacerbada. O Maurício da vida. Não, cara, assim, poxa, por exemplo, eu adoro a Angélica. E a Angélica é o jeitão dela, cara. Ela, pô, ela é expansiva, fala. A Regiane já é muito comunicadora. O Zica já é aquele cara que todo mundo, poxa, quer estar do lado. Zica, todo mundo puxa. gosta dele, né? Pô, você vê o Marcos Vinícius que já é mais discreto. Pô, o Juracy que eu não preciso nem falar. Então eu sempre dei liberdade para as pessoas fazerem. Eu também tenho muitos anos, né? Rapaz, ele é um cara que você tinha que puxar para conversar. Se você tem cada história, jura, tem cada história, cara. E assim, as pessoas, elas correm, elas às vezes não, né, menosprezam as pessoas, cara. Pô, o que eu tive de lição de sabedoria com o Juracy foi muito grande, cara. Aprendi muito com o Juracy. Aprendi muito, muito mesmo. Falo isso com, com toda a reverência que eu acho que ele merece, sabe? Eu acho que ele é um cara que ele merece mais respeito. Porque... Eu era criança, cara, eu ouvi o Jura no rádio. Exatamente. Eu era criança. Ele não vai gostar de tudo falando. Eu era criança ouvindo ele na M, cara. Eu lembro de eu ligando pro telefone da Rádio Musical de Cantagalo, pedindo música. Juracy, toca a música assim. Eu lembro disso. Com a minha falecida tia Belinha. A gente ficava lá à noite, ela dando atenção pra gente, ouvindo a rádio pedindo música. Né? E era Juracy que tava lá. E, pô, Jura já passou já cobriu o jogo no Maracanã. Jura tem um monte de história. E assim, cara, eu vou te falar que na minha trajetória com ele, que já tá na casa dos 10 anos, cara, eu aprendi muito com o Juracy. Pô, eu moldei demais a minha forma de abordar, de pensar, uma série de coisas, cara, com sabedoria, cara, sabe? Sabedoria. Vou trazer o Jura aqui, cara. Aí você vai adorar. Trazer o Jura, vou bater um papo com ele aqui. Mas assim, eu não tô querendo esquecer de ninguém. Tem várias pessoas que participam da TV, várias. Pode citar. E assim, não, é assim, cara, e, poxa, e quem já passou também, não posso, pô, o Kevin começou com a gente, hoje está brilhando aí em Friburgo, a Jô lá de Macabu, tem um podcast lá incrível lá em Macabu, uma mulher maravilhosa, o Johnny lá de Macabu que sumiu, acho que foi para Santa Catarina, o Barone, tantas pessoas. Tem uma galera que trabalhou na TV na época, com a gente, que hoje eu não vejo eles mais. O Tião. Tem contato com essa galera ainda? Cara, assim, contato é uma coisa tão difícil, né, cara, né? Eu devo isso até aos meus filhos, então... Não, é verdade, cara. E eles estão exercendo a função ainda? Alguns sim, alguns não. Então, assim, cara, poxa, eu sempre dei liberdade, cara, para abordar o que quisesse, falar o que quisesse. Se quer falar de tema conservador, fala. Se quiser falar de tema progressista, fala. Eu acho que tem que ter liberdade. O que não pode e foi uma das coisas que eu não abri mão quando a gente começou com esse projeto aqui, principalmente do podcast. Só não ofende os outros. Toma cuidado, não ofenda, não faça perjúrio, não insulte, não crie falso testemunho ou falsa acusação contra ninguém. E o que eu falei, se tiver ofensa, se tiver qualquer coisa aqui, vai parar o podcast na hora e não vai continuar. E na mesma coisa na TV, eu tomo esse cuidado. Às vezes a gente vê uma entrevista hoje com um ataque, eu corto mesmo. Não vai entrar isso na TV, cara. Não tô ali para isso. Se eu tiver que chegar nesse ponto, eu acho que chegou a hora de eu escolher outra coisa para fazer, entendeu? Porque querendo ou não, eu tenho um nome, né, cara? Eu estou aqui no podcast, mas eu tenho um nome que rege tudo isso aqui, cara. Se eu fizer besteira aqui, vai cair na tua conta. É a grande herança do meu pai e da minha mãe. É o que eu tento. Então, vamos lá. É o que eu tento preservar para que meus filhos possam não ter vergonha de falar aqui, né, cara? E meu pai é um cara honrado. Cara, eu tenho meus defeitos, tenho meus erros, tenho minhas fraquezas, tenho minhas limitações. Deus me livre, criado, eu não sou nada. Sou nada na fila do pão. Mas, cara, eu não quero que chegue pro meu filho, pros meus filhos, eles tenham a impressão de que eu defraudei qualquer coisa. Isso, cara, assim,
Eu ando com a minha cabeça muito erguida, cara. Eu não devo nada pra ninguém. Vamos lá, Cantagalo tem enfrentado muitos problemas com relação ao turismo. Tá bem devagar em Cantagalo. Comércio em Cantagalo, então, já tá todo mundo de língua aberta, arrastando língua no chão, né? Sem fôlego, na verdade. Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o comércio de Cantagalo, para melhorar o turismo de Cantagalo, para Cantagalo voltar a ser aquela cidade que era antigamente? As pessoas tinham prazer de vir para cá, de ir na praça, de comer um lanche aqui de Cantagalo, de visitar as lojas. Você quer saber realmente a minha opinião? Lógico que eu quero, lógico. Você me perguntou De frente com a verdade, irmão. De frente com a verdade, o que eu acho que deveria acontecer? Sim, sim. Mudar o presidente. O presidente de quê? O presidente da República. Não, ué. Você acha que o problema tá nele? Cara, não é que tá nele. Eu também não gostei da forma como foi conduzida o governo anterior. Mas na minha cabeça de empresário, é um assinte você trocar Paulo Guedes por Haddad. Não, sim, mas vamos lá. A gente enxerga que, mesmo com o presidente, eu concordo com você que o presidente não deveria estar aí. Não estou dizendo isso, foi o povo que elegeu. Eu concordo. Eu respeito, eu só acho que, eu já entendi onde você quer chegar. É que mesmo antes, então assim, vou colocar, o Brasil é um país que ele reluta em dar certo. E eu não gosto dessa política econômica e social atual. Ela perdura há muitos anos. Tentou-se uma ruptura que foi abrupta, que foi mal realizada e que deveria ter sido mais sensível e mais responsável. Então, assim, só que uma das poucas coisas de conquistas que eu percebi é que a economia estava indo numa tendência melhor. Você tinha um país com quase 100% de dívida, caiu para 76%. Isso significa menos dinheiro sendo colocado em juros, mais dinheiro para ser aplicado. Esse número já voltou para 90 e tantos %. Então, assim, isso está enfraquecendo demais o comércio, não é da região. É porque não dá para comparar isso aqui com Friburgo, com Bom Jardim, com outras cidades que tem mais pessoas dentro da cidade. Então, assim, não tá fácil mudar vamos dizer assim, não está sendo fácil mudar a realidade que a nossa região ela é inserida. Não é o fato da administração pública só. É porque a nossa região está inserida dentro de um contexto complicado. Você tem a BR-101, você tem aquela que corta ali por cima que dá na direção da... 16. A 116 que dá na Dutra, não é isso? É. E no meio está a nossa região. O dinheiro passa por fora da nossa região, lamentavelmente. E a gente está longe demais de São Paulo, a gente está longe demais dos centros. Então, assim, a gente tem aqui assim, a região norte fluminense, que é desenvolvida, que é boa, mas ainda, vamos dizer assim, mais pobre, por exemplo, do que o Espírito Santo, que está logo ali perto. Sim. E do outro lado, da serra para baixo, você tem ali a Baixada, que praticamente interligada com todos esses contextos, chegando na Dutra, que vai em direção, depois que você passa ali, depois que você passa a Resende ali, meu amigo, cara, você se encanta com tudo que você vê. São Paulo faz divisa com a gente aqui. E que estava quebrado. Pertinho. E que estava quebrado. Agora que talvez, eu também não sei, mas parece que está tentando voltar a respirar através do Zema. Então a gente está inserido num contexto muito difícil. Se a gente tem 20% das terras do estado do Rio de Janeiro, com 5% da população e, sei lá, 3% da renda. Pô, é difícil tocar esse barco. Enquanto isso, você tem Maricá inventando curso. Porque tem 2 bilhões em caixa e não sabe o que fazer, porque esse dinheiro tem que ser investido na educação. Então, assim, até vamos dizer assim, uma releitura, uma reavaliação da forma como é usado o royalty no estado, seria uma solução boa para todo mundo, cara. Não adianta Maricá ficar lá esbanjando ônibus de graça para todo mundo,
sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Quando se você pega lá por 200 milhões e distribui para os 10 municípios aqui da região, todo mundo vai ficar feliz, cara. Isso é por ano, velho. Isso é por ano. Eu tô falando de Maricá. Você pega ali toda a região da costa. E enquanto isso, a gente está aqui na divisa com Minas, também com regiões pobres de Minas. Sim. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que tinha que ter. Eu acho que a solução para nossa região seria reavaliar a aplicação desse royalties. Você se refere num todo, mas vamos lá. Sim. Fazendo uma pequena análise, você sabe que eu trabalho com táxi, então entra muitas pessoas no meu carro, eu converso com todo tipo de pessoa que você pode imaginar, e as pessoas falam muito sobre cordeiro. Vamos abordar esse tema aqui, cordeiro. O comércio de cordeiro é muito mais aquecido de Cantagalo. E nós temos também um outro problema, que você bem disse aí. As pessoas de Cantagalo têm saído daqui para ir morar em outras cidades. Você não acha que talvez o poder público, não sei, cara, Não tem. alguém porque tentar assim- investir em Cantagalo para gerar emprego, para Olha só, tornar você falou de Cantagalo turismo. atraente, Então, assim, enfim. A minha visão. Cordeiro, ela tem 1/3 do território e a mesma população. Ela está concentrada. Cantagalo, ela tem metade da população dela está na sede e a outra metade espalhada nos distritos. Sim. São belíssimos, Sim, sim. que são potenciais. Eu acho que a solução para Cantagalo, especificamente você está me perguntando, eu acho que o Cordeiro está bem nesse sentido. Eu acho que a gente torce para que o comércio de lá continue se desenvolvendo, porque o desenvolvimento do comércio de Cordeiro, eu acho que, ao contrário do que as pessoas pensam, eu acho que ajuda a desenvolver a nossa região. Lógico. Assim como o Bom Jardim, que infelizmente esse crime de colocarem o pedágio entre Cantagalo, Cordeiro e Bom Jardim não é reparado nunca. Ninguém. E são dois pedágios. O ideal seria que tivesse aquele pedágio ali separando de Friburgo para que essa região se concentrasse mais, se encontrasse mais em si. E não, o pedágio ali quebra já essa aproximação de Duas Barras e Bom Jardim com Cantagalo, Cordeiro, Mapuca e região. Menos de 20. Eu acho isso já um problema que precisa ser discutido. Então, Cordeiro tem a mesma população de Cantagalo, mas concentrado, cara. A população é espalhada e, assim, não é porque o centro de Cantagalo não agrada, é porque para um morador de Boa Sorte compensa mais ir para Talcaire do que para o centro de Cantagalo. Por causa de transporte, por causa de viabilidade, por causa de uma série de coisas, cara. A mesma coisa de Paraíba, que está ali mais perto de Talcaire e de Pádua. Então, assim, para vir para o cara para vir de Cantagalo, tem que passar por uma serra. A minha sugestão, se é que ela vale para alguma coisa, eu investiria em tentar tentar aumentar a população de Cantagalo de uma maneira planejada. Essa questão de trazer indústria é relativo, porque eu acho que Cantagalo está num cerne importante de rota que interliga Juiz de Fora, Minas Gerais com essa região dos lagos. Eu acho que isso é um ponto positivo para você pensar em indústria aqui na região, mas não é a realidade. Não é a realidade. Não tem infraestrutura para isso. Deveria ser uma coisa adquirida com o tempo, que infelizmente nos últimos anos não foi tão desenvolvida. Mas eu acho que principalmente é você convencer o cara que já tem uma vida definida, estabilizada, talvez aposentado, ou então que trabalha de home office nas grandes cidades, e falar: meu irmão, se tu trabalha de home office, tu tem que ir uma vez por semana no seu trabalho, ou duas, não te compensa vir morar aqui em Cantagalo não, cara. Aqui é um lugar aprazível, com segurança, com um custo menor, uma série de questões. Se você conseguisse trazer 300 famílias desse perfil para cá, você já mudaria consideravelmente a renda per capita e a movimentação de serviços aqui na nossa região. Essa seria uma saída, né? Eu apostaria nisso, cara. Eu tentaria convencer o cara que já tem uma vida definida, estabilizada, um aposentado. Meu irmão, vem pra cá, cara. Tu vai ficar fazendo o que aí, meu irmão? Tu vai vender sua casa aqui, tu vai comprar uma aqui, tu vai ter paz, tu vai ter segurança, tu vai ter dignidade. Cara, olha só, eu fui a Lumiar, eu sempre passei por Lumiar, mas nunca entrei na cidade. Esse fim de semana agora, eu vindo de Araruama, no aniversário da tia de Lé, beijo pra senhora, tia, Deus abençoe, 70, chegou, graças a Deus.
E vindo de lá, eu falei, amor, a Carol, passeando com Carol aí, quem quiser entrar lá depois, a Carol dá dicas de lugares para passear. E a Carol fez um vídeo. E aí, eu vendo aquele vídeo, eu falei, cara, legal, cara, vou ligar pra Carol e vou perguntar pra um lugar pra mim almoçar aqui em Lumiar. Dudu, Lumiar é um ovo, cara. É um ovinho de codorna. Mas tá muito perto de Friburgo, né? Porque Cara, Lumiar, cara. É Lumiar muito virou. movimentado, irmão. Lumiar virou. Muita gente bonita. Não, porque assim, que Lumiar virou, cara, vamos dizer assim. Gastronomia. É longe, né? Assim, Lumiar não é simples chegar em Lumiar. Leva um tempinho de Friburgo. Lógico. Mas virou um local assim de lazer, de Turístico, campo, de turismo. Para o morador de Nova Friburgo. Eu imagino que muitas pessoas bem-sucedidas de Nova Friburgo tenham sua casa iluminada. Da mesma maneira que o cara, às vezes, tem uma casinha no Paraíba, tem uma casinha até na praia, em Rio das Ostras e tal. O cara tem a sua casa iluminada. E, poxa, querendo ou não, é um. Cara, deixa eu fazer uma reparação aqui. Eu tenho que mandar um abraço para um amigo também, que me acompanha há tantos anos e que eu não posso cometer uma injustiça com ele, que é o Nestor Lopes. Que foi um cara, para mim, também, assim, super generoso comigo na época que eu fiz muito serviço em Madalena. E o Nestor sempre foi, assim. O Nestor me levou para todos os cantos de Madalena. Que legal. Ele me apresentou aquela cidade que ele conhece na palma da mão. Eu não posso cometer essa injustiça com ele. Ele disse até que ia estar assistindo a gente aqui. Mandar um abraço para ele. Nestor, total reconhecimento, né? Nestor, aquele abraço, meu irmão. E dia 15, Birabela aqui, hein? Falar com a galera, dia 15 o Nestor vai entrevistar o Birabela aqui. E o Birabela depois vai dar uma palhinha pra gente ali no projeto. Manda aí, mano. Duda, como é que é pra você, cara, lidar com TV, mais com o projeto do Euclides em Foco? Irmão, vou te falar, cara, assim, eu tô bem desgastado, velho. Imagina. Tô bem desgastado. É cansativo. Porque assim, cara, é porque... Dá tempo pra família, pro filho. Dá, cara, mas assim, é questão, o desgastante da história toda, pô, cara, tu tem que lidar, cara, assim, é o que eu te falei, são as dificuldades que são impostas, né, cara? Pô, tudo que eu queria era que, pô, meu irmão, olha só, nós vamos investir em você. Nós vamos investir na tua ideia. Eu acho que a ideia deu certo. Será? O que eu ouço da maioria das pessoas, dos frequentadores. Deu certo. Eu tô aqui, gente, deu certo. A ideia deu certo. Então por que nós temos que estar passando por essa incerteza, né? Então assim, a gente respeita todos os processos, a gente sabe que tudo tem seu tempo, tem seu jeito, seu modo, tem forma correta de fazer. Mas, da mesma forma que a gente gostaria que, uma vez que deu certo, a continuação de um processo fosse, vamos dizer assim, tivesse mais consideração por isso, é o mesmo que eu passo, né, em relação à questão da TV. Poderia ser, eu acho até que deveria ser mais suscetível, mas não é, cara. E aí desgasta. Porque a gente tem que fazer a mesma coisa muitas vezes. Aí vai cansando, né, cara? Assim, a gente vai tentando, vai assistindo. Eu não desisto. Assim para aquelas pessoas que têm um sentimento que não é nobre no coração, eu posso dizer, eu não sou de desistir, cara. Eu vou insistir, eu vou perseverar. E se, cara, por acaso não for da aceitação que aquilo que eu tenho a oferecer não seja viável, não seja do interesse, cara, eu vou tentar outra coisa em outro lugar, de alguma outra forma. Eu não vou desistir, cara. Eu tenho 2 filhos para criar, então eu vou batalhar por isso. Tá certo, Duda. Olha, eu queria, cara, continuar Fica à esse vontade. bate-papo com você, mas tá agradeço. chegando o momento de terminar. Eu quero agradecer a você de coração. Eu não sei se eu fui claro com as coisas que eu respondi. Né? Foi excelente. Para mim, particularmente, excelente. Tá? Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Você é um cara com todo o cuidado que você está cuidando do seu espaço, parabéns, cara. Obrigado. Isso é muito importante pra gente. A abordagem que tu me fez antes como entrevistado, o carinho que você trata dos seus entrevistados. Parabéns, cara. Obrigado. Eu que agradeço a você também por
por tudo que você fez por mim na TV, enfim. E hoje, participando aqui do podcast, ter o meu próprio podcast através de você, eu fico muito De feliz. mim não, pelo amor de Deus, através do Eu projeto. acredito que é através de você, porque você me convidou, né? Existe um projeto, mas você faz parte desse projeto. Você já estava desenvolvendo, né? Eu falei, pô, vamos pra lá, cara. Lá vai estar tudo prontinho, tudo certinho. Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez. E eu queria liberar aqui esses poucos minutos que restam ali ainda, para você fazer suas considerações finais. Olha para essa câmera ali. Fica à vontade. Tá bom, não, cara. Assim, é difícil para mim até conseguir transmitir para as pessoas, aquelas pessoas que realmente me ajudaram muito a chegar até esse momento, né? Então, cara, eu queria de alguma forma tentar chegar no coração delas para agradecer mesmo, cara. Todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui, que acreditaram em mim. Tiveram muitas pessoas, né? Da mesma maneira que tem o outro lado, que tem muitas pessoas que não reconhecem, e até, infelizmente, aquilo que você falou, pessoas que às vezes até atrapalham, né? Que entram no caminho do próximo para tirar o pão de dentro da casa deles. Isso tem gente assim. Mas do outro lado teve muita gente que tentou me ajudar, cara. Teve muita gente que foi correta comigo. Teve muita gente que, poxa, que valorizou. E que às vezes eu não consegui nem retribuir o tanto que eu gostaria, né? Então, assim, se eu conseguir chegar no coração dessas pessoas e agradecer a minha esposa, que, pô, muito guerreira, né? E dizer que eu amo ela e meus filhos, né? Por eles que eu faço isso tudo, né? Por eles que a gente tenta, arrisca, mete a cara. Sem contar que os amigos aqui do projeto, meu irmão que está me ajudando muito, o Vinícius, toda essa turma que está crescendo com a gente aqui, que eu não quero esquecer ninguém, né? E é isso. Eu acho que eu não tentar não fazer injustiça com ninguém, né? Dentro desse momento. Eu te agradeço pela oportunidade. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Duda. Esteve aqui comigo de frente com a verdade. Quero agradecer a Deus pela vida dele. E queria falar para vocês o seguinte, gente. O Duda, ele é um ser humano. Como qualquer outro ser humano. Não julgue o livro pela capa. Lê o livro. Converse com o Duda. Se aproxime dele. Faça amizade com o Duda, que eu tenho certeza. Obrigado. E, sinceramente, se você fizer isso, você vai ver o cara legal que ele é. O coração enorme que esse cara tem. Então, antes de julgar o cara, procura saber quem é o Duda de verdade. Alô, prefeito de Cordeiro? Vamos chamar o Duda aí, né? Pra participar de algumas coisas aí, de alguns eventos. Beleza? Muito obrigado. Eu não quero nem que esse espaço seja usado pra nada, eu não tô aqui. Eu respeito pra caramba. Respeito pra caramba a decisão que cada pessoa toma em relação a qualquer coisa que ela deseja na vida. Lógico. Eles podem ter os motivos dele pelo fato deles não me verem como uma pessoa útil. Eu não tô reclamando de não ter espaço lá, irmão. Pelo amor de Deus. Sim. A única coisa que eu constato sempre que a gente vai fazer alguma coisa é que a nossa presença não é valorizada ou reconhecida. E assim, poxa, isso pode até parecer de alguma forma como se eu precisasse do reconhecimento. Não, acho que não. Não é isso, não. É porque assim, a gente sente, né, cara? A gente sente, percebe. Então, eu tô dizendo que assim, em todos os lugares a gente é muito bem tratado. Em Cordeiro, a gente é bem tratado por muitas pessoas. Mas a gente percebe que muitas das vezes quando a gente chega no lugar, chega numa determinada questão, a gente é desmerecido. Então assim, mas cara, eu não quero nada mesmo assim, sabe, eu deixo eles lá. Eu vou usar o termo, você não tá batendo canequinha na porta de ninguém. Não, cara, não. Por favor, assim, eu não tô querendo usar esse espaço que você me deu para poder desabafar ou colocar qualquer coisa em cima, pecha em cima de ninguém, pelo amor de Deus. Sim. Se eles fazem o que eles fazem, eles têm os motivos deles. Não tô querendo que seja diferente. O mínimo que eu posso pedir é que, assim, cara... Respeito. É isso. Palavra para resumir, respeito. Gente, muito obrigado. Vou terminando. Estive aqui com ele, de frente com a verdade.
O Eduardo Campagnoli, meu amigo. Deus abençoe, estamos juntos até o céu. Valeu.